Todos os dias nós precisamos nos alimentar deste pão, que é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Ele disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e por Ele ser o pão vivo, é Ele que nutre a nosso espírito, é Ele que nutre a nosso espírito para que sejamos fortes espiritualmente, e nunca venhamos negar Ele em nome do Senhor Jesus. Precisamos crer naquilo que a palavra nos ensina. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Lucas 7. Glorificando o nome do Senhor. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Glorificando o nome do Senhor. Já vamos para a palavra do Senhor, mas antes eu quero dar uma pequena introdução aqui. Veja que o tema diz: glorificando o nome do Senhor. Tudo que nós fazemos, ou venhamos a fazer, nós temos que fazer para a honra e glória do nome de Jesus. Todas as nossas atitudes é para glorificar o nome do Senhor. Nós, como cristãos, nós precisamos atentarmos para as nossas atitudes, para aquilo que estamos fazendo e estamos falando, e sempre nos perguntar para nós e perguntar para Deus: Senhor, do modo que eu estou agindo, eu estou te agradando? Se eu não estou te agradando, o Senhor fala comigo, através da sua palavra, através do Espírito Santo, através de um irmão, do pastor, fale comigo, mas eu quero acertar mais e errar menos em nome do Senhor Jesus. Errar, nós vamos sempre errar, nós só vamos atingir um dia a perfeição, no dia que esse corpo for desfeito, e ele for transformado em um corpo igual ao de Jesus, aí nós atingimos a perfeição. Mas enquanto estivermos neste corpo carnal, não tem perfeição para nenhum ser humano na face da terra. Então nós vamos errar, mas temos que buscar errar menos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, o versículo 11 em diante. Aqui fala, meus irmãos, de uma senhora viúva. Se essa senhora era viúva, porque o marido dela morreu, né, irmão? Então, ela havia perdido o marido, era uma senhora viúva. Veja aqui o versículo 11, o texto começa nos falando assim: e aconteceu pouco depois, e ele, falando do Senhor Jesus, a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Dá uma paradinha aqui no versículo 12. Aqui o texto nos fala que aqui Jesus, quando Jesus está perto ali da porta da cidade, ele fala, eis que levavam um defunto, levavam o filho daquela viúva para sepultar. E Jesus é aquele, meus irmãos, presta muita atenção no que o Espírito Santo já começa nos falando nesta noite. Você vê o testemunho do que o pastor Rodrigo deu, é algo lindo. E isso é o que nós precisamos fazer todos os dias, dar testemunho daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Para quê? Para que o nome de Jesus seja engrandecido e glorificado perante o povo de Deus e perante os que estão lá fora. Veja que na época de Jesus, quando ele andava aqui na terra, multidões se convertiam, porque se achegavam a Jesus, eles recebiam a cura, e as pessoas não queriam mais sair
de perto dele. Quantas milhares e milhares de pessoas se converteram porque viam, presenciavam e aconteciam com ela curas, libertação. E o evangelho que nós pregamos todos os dias, ele é o evangelho do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando a palavra diz o evangelho é o poder de Deus, ele é o poder de Deus, ele está comigo e com você, este poder. E este poder está conosco para salvar, curar e libertar as pessoas. Não importa a distância que essa pessoa esteja, o que precisamos é colocar nossa fé em ação e dar ordem para aquele mal desaparecer da vida daquela pessoa. Se for físico, ela vai ser restaurada. Se for um espírito do Satanás espiritual, ela vai ser liberta. Não importa a distância para que Deus possa operar na vida de alguém. Ele poderia estar daqui a 500 quilômetros, ou poderia estar no Japão. A cura ia acontecer do mesmo jeito, porque Deus é o Deus de perto e Deus de longe. Ele não é Deus de longe, ele é Deus de perto. Então não existe distância para que o poder de Deus não alcance e ajude as pessoas que precisam. E aqui Jesus, ele se depara com esta pobre mulher, que antes ela já tinha perdido o seu marido e agora ia enterrar seu único filho. Imagine a tristeza desta senhora e imagine a decepção que ela estava. Perdeu o marido, sofreu demais e agora com a morte do filho ninguém nem se fala do sofrimento. Aí Jesus se depara com esta situação, levando o filho para sepultar. E Jesus é aquele que ele está atento a tudo o que está acontecendo na minha e na sua vida, irmãos. Jesus, ele está atento com aqueles olhos chamados tochas de fogo, como ele está, é como se eu visse ele aqui ao vivo, mas eu não preciso ver porque a Bíblia diz que é assim. Ele está com seus olhos fintos aqui agora, em mim e em você. E assim ele está em todas as denominações. Jesus, ele é o dono das igrejas, das denominações aqui na terra. Ele é o dono da igreja. E ele está olhando para cada um de nós, fazendo o quê, pastor? Examinando o meu e o seu coração, para ver se nós confiamos, se nós acreditamos na sua palavra, se confiamos nele ou se estamos duvidando. Então não tem, Jesus é aquele que ele chama todos a eles, porque ele quer ajudar. Ele quer ajudar, ele está sempre atento para estender a mão para mim e para você. E muitas das vezes nós nem recorremos a ele, porque achamos que o médico é mais importante, o remédio é mais importante. Ninguém é proibido e não é errado se procurar um médico, deve ir sim. Mas antes de procurar o homem, nós temos que procurar em primeiro lugar Deus, porque a palavra manda fazer isso. E ao invés de marcar uma consulta no médico, você recorre ao médico dos médicos, aí depois, se precisar, você vai no médico humano. E muitas das vezes nós não somos restaurados, porque nós fazemos as coisas do fim para o começo. E tem que ser do começo para o fim, ou seja, nós temos que botar Jesus em primeiro lugar. Não é isso que ele fala em Mateus capítulo 6, versículo 33? Me busca em primeiro lugar e as demais coisas, olha lá, eu te acrescento. Então nós precisamos aprender a confiar na palavra do Senhor. Nós temos que praticar aquilo que Jesus manda nós fazermos. Nós não temos que olhar para o problema, nós temos que olhar para quem resolve o nosso problema, que é Ele, que pode todas as coisas em nome de Jesus. E aqui ele se depara com essa situação. E no 13 ele diz: e vendo o Senhor aquela situação, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chore. Olha
a situação, diante da morte de um filho, Jesus chega para aquela mãe e diz: não chora. Não parece algo que como se a pessoa olhar e falar: eu acho que ele está, não é possível, esse homem deve estar brincando. Como é que ele vai falar para a mãe não chorar a morte de um filho? Isso aqui está na Bíblia, que é para aguçar a minha e a sua fé e confiar de verdade no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não falha. Assim como ele parou e se compadeceu daquela senhora, porque ele sabia que ela já tinha perdido o marido e agora estava perdendo o único filho. Jesus, ele para, e aqui a palavra diz aqui, no 13, vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. O coração dele, por dentro, ele chorou. A compaixão que ele tem de cada um de nós é o que move os céus e a terra para ajudar uma pessoa. O amor de Deus para ajudar, socorrer, tirar aquela pessoa do estado miserável, terrível que ela se encontra. Jesus, ele está olhando para nós. E todas as vezes que nós formos a Ele com fé, Ele não vai negar ajuda em nome do Senhor Jesus. Vendo-se o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. Foi como Jesus falasse: para aí. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Mas ele estava morto. Mas só esse jovem estava morto, porque as pessoas já estavam indo sepultar ele. Está aqui escrito. Jesus, ele fala aquele cadáver e diz: levanta. Por que Jesus ele fez isso? Porque ele deixou escrito para nós fazer a mesma coisa, as mesmas obras que ele fez aqui na terra. Aí ele vai mais além. Ele diz que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Jesus falou em dois sentidos: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morto fisicamente, ele ressuscita. E morto espiritualmente, ele dá vida também. E o defunto assentou-se e começou a falar. Olha aqui, o morto simplesmente se levantou e começa a conversar. O que está acontecendo comigo aqui? Ué, mas por que é que esse monte de gente está aqui? E entregou a sua mãe. E de tudo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Deus, ele quer ver isso. E o evangelho de Jesus, ele é para acontecer isso. Aonde este evangelho for pregado, o nome do Senhor Jesus, ele precisa e tem que ser glorificado em nome do Senhor. O evangelho cristalino, que é esse evangelho que nós aqui pregamos todos os dias, é o evangelho que Jesus quer ver todos me pregando para todas as pessoas, como ele manda lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Vão e pregue o evangelho a toda criatura. Quando esse evangelho vai, o poder de Deus vai para tirar da pessoa o jugo. O jugo é o fardo, é muito desigual que o inimigo coloca na vida das pessoas. O Paulo, ele diz lá em
em 2 Coríntios, que os cristãos não devem se colocar em jugo desigual com os infiéis. O jugo desigual, se você já viu como é que os caras arreiam uns boi para puxar aqueles carros, ele coloca uma canga no pescoço de cada um. Alguém aqui sabe como é que funciona carro de boi? O jugo é isso, é canga, que é colocada no pescoço de cada boi. E essa canga tem que ser colocada igual a um boi, tem que ser do outro, não pode ser desigual. O jugo não pode ser desigual, porque senão um faz mais força que o outro. Então, fazendo uma comparação com o animal, o Satanás, ele quer fazer o quê? Colocar o crente em jugo desigual, que é se misturar com o mundo, com as coisas do mundo. Então, quando a Bíblia proíbe casamento de crente com não crente, é aí o jugo desigual, é muito desigual, não pode. O cristão se casa com cristão, com crente. Ele não pode casar com uma pessoa que não é crente, porque ele se coloca no jugo desigual. O peso vai puxar sempre para o lado do mal. Então o jugo tem que ser igual, para sempre os dois caminhar e o esforço ser na mesma direção, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Assim como Jesus se importou com aquela viúva, a mesma responsabilidade, amor e compaixão Ele tem por mim e por você. Ele tem por meu familiar que não conhece a Jesus, Ele tem pelo seu familiar. Ele se importa com cada um de nós. No momento que você orar por aquele familiar, lembre-se, Jesus se importa com ele. E você tem o poder em nome de Jesus para abençoar a vida daquela pessoa, tirar o jugo dele, para que o Espírito Santo faça uma obra na vida dessa pessoa em nome de Jesus. O coração endurecido afasta as pessoas a cada dia mais de Deus, mas nós temos o poder em nome de Jesus para quebrar a pedra do coração dessas pessoas que resistem em vir para Cristo, e nós confessar, profetizar em nome de Jesus, que nós não vamos permitir que ela continue debaixo do jugo da escravidão em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, só aí um pouquinho na frente, você está no João 15. Tudo que nós fizermos é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Jesus, ele fica muito triste quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, ele se entristece, porque assim como ele fez, ele manda nós fazermos também, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo de número 7, diz assim, ó: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será. Não está escrito? Se nós estivermos em Jesus, e a palavra dele estiver no meu coração, ele diga, pode determinar o que você quiser, porque se eu estou em Cristo e a palavra está comigo, eu sou um só com ele, irmão. Por isso que ele não vai negar os nossos pedidos, as nossas petições, ele vai responder às nossas orações. Não tem impedimento para demônio nenhum se colocar no caminho e impedir que Jesus opere o milagre. Percebe que aqui Jesus é muito claro, e ele coloca esta condição: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem no seu coração, determine o que você quer que eu faça, eu faço em nome de Jesus.
Ó aqui, ó. Ó o 8 aqui, ó. Nisto eu manifesto os milagres para quê? Para que nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis o quê? Meus discípulos. Ou seja, tudo que nós fazemos para dar fruto para Deus, é para glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Determinamos, o milagre acontece, para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Salvar uma alma é para a honra e glória do nome de Jesus. Você impôs mão sobre alguém para ser curado, é para a honra e glória do nome de Jesus. 0 para nós e 1000 para Jesus. 0 para nós e 1000 para Jesus. A glória e a honra é só dele. O que nós temos que fazer é nos colocar à disposição e fazer como Isaías fez. Mas não tem quem pregue. Deus falou, e aí Isaías falou, eis aqui, Senhor. Mas Senhor, mas eu sou um homem pecador, peraí. Eu vou tirar os teus pecados. O querubinzinho vai lá no altar, pega a brasa, limpa, tira os pecados de Isaías. Agora você pode ir lá e fazer a minha obra. É assim, conosco não é diferente. Aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Senhor da nossa vida, cremos nele, ele nos perdoa. O perdão é o que? Remove o pecado. Vamos fazer a vontade de Deus agora em nome de Jesus. É assim que a gente vai caminhando, praticando a palavra e manifestando a obra de Deus na vida de outras pessoas. É assim que Deus manda fazer. Aqui no 9 ele diz, ó, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Esse amor de Jesus está em mim e em você, e Ele não aceita ver você sofrendo. O Senhor Jesus, eu já falei aqui, repito várias vezes, que é para ficar gravado nos nossos corações. Nós hoje estamos na graça, nós não estamos na lei, nós não estamos debaixo de jugo de escravidão, fomos libertos. O Senhor Jesus já nos libertou, Ele tomou o meu e o seu lugar e sofreu para você, no seu corpo, não carregar mais nenhum mal na sua vida. Não importa o que o Satanás venha dizer que eu tenho, deixo de ter, é mentira, eu não aceito nenhum mal do meu corpo, eu desfaço, eu repreendo, eu repudio. Esse mal não é meu, continue firme. Nós não aprendemos quinta-feira que a palavra tem poder? Então fala em nome de Jesus, reivindica os seus direitos, dá ordem para o mal ir embora, amaldiçoa esse mal, porque a palavra tem o poder de abençoar e amaldiçoar o mal e Satanás, só isso. Nós só temos que ter boca para isso, para amaldiçoar as obras do diabo em nome de Jesus. Mas muitas das vezes não reagimos. Nós temos que reagir diante da situação anormal. E às vezes nós, como Jesus disse, que o profeta não tem honra na sua cidade. Muitas das vezes nós botamos a nossa fé em ação, e por às vezes estar muito próximo, as pessoas não dão crédito. E quando entra uma dúvida, o diabo impede da operação do milagre. Então nós precisamos crer. Se nós oramos, determinamos, não importa se é alguém que está próximo ou se alguém é longe, tem que confiar em Deus. Vou orar por você, amém. Que hora você vai orar? Tá hora, vamos unir a nossa fé. Vamos dobrar o joelho e eu tomo posse da bênção, tomo posse da vitória em nome de Jesus. É assim que nós temos que fazer, irmãos. Nós não podemos simplesmente dizer que somos crentes, conhecer a palavra. Jesus está dizendo, é assim que tem que fazer, e nós não fazemos. E se fazemos, fazemos assim, mais ou menos, não cremos. Não, tem que ser firme na fé, não duvidar, porque foi para isso que nós chegamos ao conhecimento da verdade, para nos libertar e libertar as pessoas em nome de Jesus. Hoje é um culto de libertação. Isso aqui, se tivesse forrado de gente, tivesse pessoas doentes, aleijadas, elas iam levantar e sair andando, iam ser curadas. E nós temos que orar, a igreja tem que orar para isso, para que Deus envie, como Ele fazia com a igreja de Atos dos Apóstolos. A cada dia que os irmãos estavam reunidos orando, Deus ia enviando almas que iriam sendo salvas.
Será que nós temos orado para que Deus envie os necessitados, os doentes, os enfermos, os sedentos, para que nós possamos ajudar essas pessoas a ter os olhos do entendimento aberto e elas receber de Deus um milagre e glorificar o nome do Senhor? Precisamos orar, irmãos. Não é só orar pela nossa família, não. É orar por aquele que sofre, é orar por todos em nome de Jesus. Tire um horário para você ter um horário para você botar na presença de Deus a sua vida, a vida da sua família, a vida dos pastores, dos obreiros, a vida de todos os irmãos. Isso é papel nosso, de estar orando uns pelos outros. E a oração de um justo pode muito, está escrito em Tiago. Então confie na oração que você faz. Ela não é em vão, ela surte efeito em nome de Jesus. Mas não duvide, creia, porque a palavra tem poder em nome de Jesus. Glória a Deus. O versículo número 16 de João 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi-vos a vós. Jesus está dizendo, não foi você que foi eu que te escolhi. Para quê? Para eu ficar de boca fechada, para eu vir na igreja e aprender todos os dias o que Deus fala para mim. Não faço nada, nem por mim mesmo eu estou orando, pastor. Ô meu irmão, não faça isso não, isso é um pecado. Você tem que levantar a sua voz contra o mal. Se você não consegue abrir a boca, pelo amor de Deus, peça ajuda. Liga para nós em nome de Jesus, irmãos. A igreja de Cristo unida orando, as portas do inferno não prevalecem. Lá em 1 Pedro está escrito. Amém, igreja? Está com um parente que precisando de socorro? Vou orar por você. Você crê que Deus pode te curar? Creio, então vou orar por você. Você vai ser curada pela minha fé em nome de Jesus. Jesus não quer ver ninguém sofrendo e doente não, Ele já levou as doenças. Não me escolhesse vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir a meu Pai, a fim de que tudo em meu nome pedir ao Pai, Ele vos conceda. Temos que dar fruto para Ele, frutos de arrependimentos. Temos que orar a Ele e pedir, Senhor, me perdoe, porque eu sou tão falho, mas eu sei que o Senhor me ouve, e eu sei que o Senhor Jesus já fez tudo por mim, então eu vou usar aqui o que o Senhor diz na sua palavra, porque eu sei que ela é a verdade, e eu vou tomar posse dela, e eu rejeito tudo aquilo que não vem do Senhor, contra a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Determine, e fica em paz, amém, irmãos? Determine e fique em paz em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para encerrar, Mateus capítulo 7, para nós encerrar aqui, ó. Olha o que Jesus fala para nós aqui em Mateus capítulo 7. Isso aqui é para deixar você fervendo na fé, igreja de Cristo, movendo em fé, em nome de Jesus. Já vamos encerrar aqui, ó. Mateus 7. Pedi e dá-se-vos-á. Jesus falando, a bondade de Deus. Deus é bom. Pedi, e Ele falou que dá, por quê? Para que o nome dEle seja glorificado. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Olha o 8. Porque aquele que pede, não recebe. É isso que está escrito? É isso, igreja de Cristo? Jesus, é que Jesus está falando. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Ele diz, aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, as portas se abrem. Bata na porta do Pai.
A minha oração e a sua, ela vai batendo, ó, lá na porta de Deus, é o coração de Deus. E qual que é o pai que o filho bate na porta, que ele vai deixar a porta fechada? Se nós abrimos a porta imediatamente, e agora imagina Deus. Pastor, mas eu tenho orado, mas não é isso que tem acontecido na minha vida. Ore, porque a palavra diz, aquele que bate, as portas se abrem. Não desista, não cesse de orar, peça, não tenha vergonha de falar com Deus, peça para Deus, rasga o coração diante dele e peça o que você quer. Eu quero saúde, Senhor, eu quero restauração da minha vida física, espiritual, financeira, profissional, ministerial, espiritual, sentimental. Peça, porque a palavra diz, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Quando se buscamos Deus, nós encontramos a Ele em nome de Jesus. Quando batemos na sua porta, Ele abre essa porta em nome do Senhor Jesus. Não existe porta que demore a ser aberta. O diabo não vai manter esta porta fechada por muito tempo, porque a palavra diz, bata e ela se abre. O inimigo vai resistir para que você desista de orar, para que essa porta não se abra para você, mas as portas que Deus abre, o diabo não pode fechar. Se ela está fechada, abra, para que ela se mantenha sempre aberta em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? É assim que nós precisamos aprender e praticar, confiar naquilo que Deus diz em nome de Jesus. Aquele que pede recebe, peça. Nós vamos orar agora, e se tiver porta fechada vai se abrir, se tiver demônio vai cair por terra, se tiver amarração vai ser desfeita, se tiver macumba também vai ser removido em nome de Jesus. Seja o que for, em nome de Jesus nós vamos desfazer agora. Vamos orar por aquele que está longe, que precisa de um milagre, e amanhã nós vamos pegar os testemunhos pelo telefone, pelo WhatsApp, e depois nós vamos vir aqui dar o testemunho para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vem aqui diante do altar de Deus, vamos abrir as portas